Saúdo vocês, queridos amigos. Hoje quero compartilhar alguns pensamentos com vocês. Só não pensem que eu desenvolvi alguma nova teoria da conspiração. São apenas meus pensamentos, minhas reflexões, que quero que vocês ouçam e depois escrevam seus comentários. Na última semana, conversei com várias pessoas que também entendem bem a situação. Não diria que estamos em um beco sem saída, mas estamos impressionados com tudo o que acontece. E tudo o que está acontecendo faz não só a mim pensar que o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, é um agente da Rússia. Veja, faça a si mesmo uma pergunta simples. Se o presidente da Ucrânia fosse um agente da Rússia, como ele agiria? Pense ao contrário. Fiz isso para entender o que realmente acontece. Se você colocar a questão dessa forma, vai perceber que se colocasse um agente assim, ele agiria exatamente como Zelensky. Não quero repetir de novo. Você não se preparou para a guerra, dizia que não haveria guerra e desminou Chengar. E aí começou a influência de pessoas como Ermak. Aliás, aqui é preciso admitir, ou melhor, é possível admitir que tanto Ermak quanto Zelensky, segundo a suposição SON, são agentes da Rússia, e um não sabe sobre o outro, e vice-versa. Isso também ocorre. Aqui existem muitos argumentos. Quero dizer algo importante. Alguns esperam que Trump dê armas para lutar contra a Rússia, mas não está claro o motivo, por quanto tempo ou para quê. Alguns sugerem sanções ao Zelensky, outros defendem pressionar Putin. Cada um tem sua opinião. Mas para pressionar o Zelensky ou pressionar o Putin, o mais importante aqui é pressionar o Putin. Quem quiser, cite ao menos um motivo para isso. O acordo de minerais com Trump não foi assinado. Seria diferente se Zelensky tivesse assinado. Trump disse claramente, assine o acordo, você terá cartas. Sem a gente você não tem cartas. E ele não assinou nada, prometeu 3 vezes e não assina nada. Agora ele diz que em fevereiro nós temos 46 mil mortos na guerra. Agora ele traz jornalistas contra os quais Trump entrou com um processo. Esse programa 60 Minutos dá uma entrevista para eles e diz nessa entrevista que já temos 100 mil mortos, ou seja, 1 ou 2 meses atrás eram 46 mil, agora são 100 mil. Ou seja, a pessoa nem lembra sobre o que mentiu. Avaliem como a equipe trabalha. Isso tudo, circo 95. Eu nem vou comentar sobre os métodos. Por que Zelensky fazia tanta propaganda em Kryvyi Rih, com brinquedos infantis na colina, falando sobre sangue e mortes de crianças, e como esse programa chegava lá? Ele traz jornalistas americanos para fazer mais um show. Que besteira ele fala nesses shows? Alguns episódios eu publiquei no meu canal do Telegram. Ele diz, sim, eu também sou do ramo dos negócios. Nunca tive negócios com eles, só com pessoas ruins, mas não com esse tipo de gente. Ele fala sério, já lidou com muitos oligarcas. Não tenho nada contra, mas não são santos. Eu nem vou falar sobre o resto. Ele dançava para Putin e Medvedev, fazia propaganda para Yanukovych, fazia ótimos negócios na Rússia, foi exposto por jornalistas e depois admitiu tudo. Basta colocar tudo em uma cesta e refletir sobre isso. Alguns de vocês agora vão dizer, bem, se é assim, por que então ele não se rendeu imediatamente? Primeiramente, todos os fatos serão conhecidos após a guerra, caso ainda não saibam. Tudo indica que a Ucrânia ela estava prestes a se render, mas a rendição não pode ser tão simples. De forma burra, é só entrar e fazer o que quiser. Outras forças intervieram e Putin não conseguiu nada. E aqui tem mais um argumento. Por que continuar por tanto tempo assim? Você já pensou que o Ocidente acha que está enfraquecendo Putin às custas da Ucrânia? Por exemplo, o Ocidente, sem citar Reino Unido, falcões europeus ou partidários da guerra, pensa assim, mas Putin está esgotando até os Estados Unidos da América. Todas as estatísticas mostram que a Rússia está produzindo munição intensamente e pode lutar indefinidamente. Lá nem sequer foi declarada uma mobilização geral, ao contrário do terror que Zelensky organizou na Ucrânia. Isso, aliás, é mais um argumento. Olhem para a economia. Aumentam os impostos, fazem todo tipo de maldade, colocam obstáculos para os empresários, para os cidadãos empreendedores. Você não vai se lembrar de nenhuma lei que tenha tornado a vida de alguém no país mais fácil durante a guerra. Pessoas sofrem métodos fascistas, são espancadas, presas à força e enviadas à guerra.
Depois eles vão para o SZZ, depois aparece um político fantasiado de uniforme militar que vai estar na equipe do Zelensky, não tenha dúvidas. E diz, no SZZ vão alcoólatras e viciados em drogas, mas esses SZZistas são centenas de milhares. Cada terceiro do exército é alcoólatra ou dependente químico. Então, amigos, por que decidi falar sobre isso? Não vou dizer que nunca tive esses pensamentos antes. Só que, de novo, não quero criar nenhuma teoria da conspiração. Mas hoje em dia, olhem o que eles estão fazendo. A lei marcial expira em 9 de maio. Vamos ser honestos, em um processo como o de agora, quando já está envolvido Donald Trump, que, aliás, hoje, durante o encontro com Nayib Bukele, o presidente de El Salvador, confirmou que Ucrânia, Rússia, estamos procurando uma solução e eu vou resolver esse problema e eles aceitam. Stefan Schuck declarou. Eu publiquei isso na transmissão ao vivo. E dizem, agora, em alguns dias, vamos prorrogar a lei marcial. Por que, digamos, apressar para prorrogar a lei marcial em 15 a 16 de abril, se ela vai até 9 de maio? Por que não pode prorrogar em 1º de maio? Por que não pode prorrogar em 30 de abril? Por que no dia 15? E eu vou te dizer por quê. Porque ele não pretende participar de nenhuma negociação de paz. E veja, concordei com tudo há 34 dias. Veja, Putin não concorda. Veja, os propagandistas do Putin fazem propaganda da guerra. Ou seja, eles não pretendem buscar a paz. Isso significa que receberam a ordem de intensificar a guerra. Tenho uma pergunta. Por que você fala do Putin pelo 4º ano seguido? Todos sabemos quem é Putin e seus propagandistas. Comente sobre sua propaganda, disponível 24 horas por dia, todos os dias, em todos os canais do YouTube e Telegram. No X, atacam o Donald Trump e o Elon Musk o tempo todo, sem parar. Eles zombam de toda a América, estando completamente na pior, sem dinheiro, sem nada, sem armas, eles zombam. Continuem assistindo, estou apenas jogando argumentos para vocês enquanto falo. Analisem e repito. Não se esqueçam de deixar comentários e, enquanto isso, inscrevam-se no canal e deixem um like neste vídeo se vocês se identificam com o que eu estou dizendo. Aqui, Zelensky declara, vendam para nós 10 sistemas de defesa aérea Patriot por 15 bilhões de dólares. Pergunta de onde Zelensky conseguiu. 15 bilhões de dólares pegou emprestado. E por que, quando toda essa propaganda e os idiotas que são contra o Trump? Por que então com o Biden ele não ofereceu ou vendeu esses 10 Patriots extras, ou de alguma forma para fechar o espaço aéreo, para que pelo menos houvesse menos chances de civis, crianças e outros morrerem? Por que isso não aconteceu? Porque só no 4º ano da guerra essa questão está sendo levantada. Trump falou tudo de forma muito clara. Hoje, se você entra em guerra com um país que é 20 vezes maior, mais poderoso, mais rico e assim por diante, você vai perder, diz Zelensky. Metushitsa sempre quer comprar mísseis, mas isso não vai te fazer ganhar a guerra. Ele disse, para que isso se não dá para vencer a guerra? Agora é preciso se concentrar apenas em uma coisa, na paz. Perguntaram de quem era a culpa. Ele disse, do Biden, Zelensky e Putin. Ele diz, Biden por ter permitido essa guerra, Zelensky por ter se envolvido nessa guerra, e Putin, claro, por ter começado essa guerra. E é realmente assim mesmo. Lembro a vocês da cúpula Rússia, Estados Unidos da América, realizada em Genebra, Suíça, 6 meses antes da guerra. Eu não tenho nenhum fato, dado ou prova, mas minha convicção pessoal é que naquela época Biden e Putin discutiram mais ou menos tudo isso. Os democratas, inclusive a turma dos Soros, tinham um interesse específico, principalmente financeiro. Nessa guerra tudo isso ainda é confirmado hoje. Veja quem está negociando o acordo sobre minerais. É só olhar. Queriam mandar Sveridenko para lá, que foi desmascarada por ter recebido uma quantia absurda de dinheiro, acho que mais de 3 milhões de grivnias, da Escola de Economia de Kiev, ouviu? Na verdade, ela trabalha no governo da Escola Superior de Economia, que é liderada por Timofey Milovanov. Timofey Milovanov é um Pinchukonok Sorozenok. Então Sveridenko também é um Pinchukonok Sorozenok. No último momento, ela não vai para lá. Vai algum Taras Kashika, ou como é o nome dele, que trabalhou na Fundação Renascimento de Soros.
Ou seja, estão acontecendo negociações entre o grupo de Soros da Ucrânia e os Estados Unidos com a administração de Donald Trump. Você entende que isso destrói a Ucrânia? Eu mostrei na transmissão na última sexta-feira como Blinken admitiu que Zelensky ofereceu esses recursos para nós. Só que o mandato deles acabou, ele ofereceu isso para eles. Ou seja, as pessoas de Soros controlariam nossos recursos. Aí, acredite, seria o fim total. Porque não basta assinar o acordo, é preciso se humilhar para que eles também assinem. Se esses recursos forem para os americanos, especialmente os republicanos ou a equipe do Trump, tudo será justo, haverá oportunidades de desenvolvimento e proteção dos Estados Unidos da América. E se isso ficar nas mãos dos oligarcas, dos Soros, tipo a dupla Pinchuk-Soros, então, repito, será o fim da Ucrânia e o fim do povo. Eles estão eliminando as pessoas numa velocidade inacreditável. Trump, aliás, disse hoje mesmo que morrem 2.500 militares por semana na Ucrânia. Isso dá 10 mil pessoas por mês, 120 mil por ano ou talvez até mais. Vamos calcular. O plano é recrutar 30 mil pessoas por mês para buzificar. Dessas, 10 mil pagam para não ir e 10 mil fogem para o serviço de zona de combate. Assim que chegam lá, simplesmente se recusam a obedecer. Já me contaram 1 milhão de casos em que simplesmente se recusam a cumprir as ordens. E lá, só 10 mil de cada 3 ficam para lutar. 10 mil foram mortos bem, morreram, e outros 10 mil os substituíram. Vocês entendem? Isso é uma esteira de morte. Entendem? Zelensky afundou o país e o povo em sangue. Entendem? Vocês já ouviram falar desses casos? Em Chernovtsi, uma jornalista foi presa por 5 anos, uma mulher ou moça foi presa por 5 anos porque postou no TikTok um vídeo sobre a russificação. Os garotos, menores de idade, de 17 anos, estavam bebendo bebidas alcoólicas fracas. O que esperar? São crianças ouvindo música russa. A Serviço de Segurança da Ucrânia invade, obriga desculpas em vídeo, como os homens de Kadyrov. Os serviços secretos só brigam com crianças e pais tolos. Não importa, é assim que tudo funciona agora na Ucrânia. Não pensem que estou incentivando vocês a fazerem algo. Não estou exigindo nada de vocês. Sabe por quê? Porque a Ucrânia já está na mesma situação que a Rússia. Ou melhor, o povo da Ucrânia está na mesma situação que o povo da Rússia. Eu não cobro nada dos russos. E no início da guerra, talvez na primeira semana, houve algumas dessas indignações. O que é isso? Vamos, saiam às ruas, intelectuais, exijam, façam uma revolução, façam alguma coisa. Não, agora eu entendo. Com o tempo isso é impossível. A ditadura chega a um certo limite, um ponto sem retorno, depois do qual tudo será reprimido pelos métodos mais duros. Tão duros e tão exemplares. As represálias são tão severas que ninguém sequer pensará em começar algo, de tanto medo. Na Rússia, não há lei marcial, nem fronteiras fechadas, diferente da Ucrânia, onde há lei marcial, fronteiras fechadas e falta de direitos, especialmente para os homens. O que eu posso exigir das pessoas? Peço que se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos e transmissões. Quem tiver medo, envie só o link no privado para amigos e parentes, porque nós precisamos nos unir em torno do bom senso. Se cada um de nós, com os recursos que tem, não derrotar essa ditadura, não quebrar o regime de Zelensky, não conseguir pressionar para que ele assine tanto o acordo sobre minerais quanto o acordo de paz, sim, com um compromisso desagradável. Sim, já não importa mais nada. Com essa abordagem, a Ucrânia pode deixar de existir. Não vou comentar como tentam transformar Lviv, Ivano-Frankovsk, Ternopol no leste da Ucrânia. Isso não vai acontecer. Esse não é o tema deste vídeo, e é assim que o país está sendo destruído. Simplesmente, pessoal, entendam, hoje eu acordo, leio as notícias e penso, o que dizer? Simplesmente, a cada dia a situação piora, é uma ditadura de verdade, um regime totalitário de verdade, e a gente simplesmente não consegue mais conversar, enquanto esse regime aumenta sua pressão. Precisamos nos mobilizar, precisamos de mais atividade. Estou falando com cada um que assistir a este vídeo, pois ainda temos assuntos para conversar. Do jeito que Zelensky age, parece um agente russo e em 6 meses podemos estar discutindo outra coisa. Só escute. Em 2022, quando a guerra começa, a gente senta e pensa,
Bom, comigo foi assim nos primeiros dias, tipo como na Geórgia agora. Uma semana, 2 no máximo. Tudo bem, aqui é mais complicado. Então 1 mês e a guerra acaba. E estava indo para isso em Minsk, em Istambul, depois estava indo para isso, aí chega o falcão da guerra, Boris Johnson, e estraga tudo. Mas não é isso. Quero dizer que em 2022 falávamos de uma paz rápida, achando que tudo acabaria em 2023. Nós discutimos a contraofensiva. Discutíamos isso por toda parte, mas eu não acreditava. No meu canal estão todos os fatos. Lá vamos tomar a Crimeia, lá vamos conquistar mais alguma coisa, vamos destruir a ponte da Crimeia. Ou seja, a gente meio que discute como vamos suprimir o inimigo. Isso é em 23, em 24, é a cúpula da paz. No geral, tudo está indo com força, tudo está acontecendo, e em 25, o general Kellack já publica o plano, o Muro de Berlim. Na verdade, a Ucrânia também será dividida assim, já estão separando o país em partes. Não quero esquentar as coisas nem jogar mais lenha na fogueira. Em 26, sabe o que vai acontecer? Putin vai tomar a margem esquerda e tudo indica isso. Sabe por quê? Estou convencido de que Zelensky pode ser agente da Rússia. Simplesmente, se você, como eu disse no começo do vídeo, juntar tudo, um agente da Rússia agiria exatamente como Zelensky está agindo. Não é necessário entregar a Ucrânia imediatamente, revelar isso é banal, complicado e perigoso. Dá para agir assim por anos. Ermak do seu lado, esse do lado dele, está tudo no meu canal do Telegram. Eles estiveram tantas vezes na Rússia que quase não saíam de lá. Eu sei quais são as amizades e os laços familiares deles com pessoas que possuem esse tipo de propriedade em Moscou. Só quem tem ligação ao Serviço Federal de Segurança, o Glavnoy, Razvedivatelnoye, Upravleni, pode possuir isso. Na Rússia, as coisas são assim. É um país dos chequistas, pessoal. E ele se registrou lá. Putin, Medvedev, de roupão. Ele diz como os divertia, dançando, e foi recrutado ali, talvez na época do clube Vesiolik e Nakhodchivik. Bem, estamos considerando essa versão porque está indo para algo assustador. Cada 3 meses de guerra, cada trimestre já nos aproxima de uma catástrofe total. Já estamos em uma catástrofe, eu diria que está nos levando ao colapso. Simplesmente a cada ano as coisas ficam cada vez piores. De fato, se você olha para isso sem ilusões e com bom senso, a propaganda está cada vez mais rígida. Esses idiotas ficam dizendo para você: vai lá, faz uma doação, agora vamos para lá, vingança, entra para o exército, vai lá. Todos os jovens de 18 anos irão para a linha de frente. Se continuar, os de 24 anos também irão. Depois serão as mulheres, enquanto os saracetas seguem nos escritórios e suas vidas não mudam. Eu não quero mais me repetir, até mesmo o que estou dizendo agora de improviso já é o suficiente para mim. Eu disse para vocês tarde da noite, eu não planejava gravar esse vídeo. Apenas sentem-se, pensem. O país é governado por pessoas. O tempo de compromissos com o poder acabou. Esse tempo terminou. Se não quisermos perder a Ucrânia, pelo menos mais ou menos como a lembramos e conhecemos, se as pessoas querem voltar para casa, para a Ucrânia, agora é a hora de fazer tudo o que vocês podem. Não é o Maidan, isso, repito, é impossível. Façam o que estiver ao alcance de vocês. Zelensky está destruindo a Ucrânia, Ermak está destruindo a Ucrânia, isso precisa acabar. Eles não podem mais representar a Ucrânia. Nós precisamos de negociações de paz, cessar fogo, eleições e mudar esse governo de forma democrática, de maneira inapelável, sem chances, simplesmente sem chances. Falsificação, uso da máquina pública ou manobras, nada fará Zelensky presidente. Tenha essa determinação para você. Comente, inscreva-se no canal e obrigado por assistir.